Glória a Deus, santo, três vezes santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quero saudar a todos com a paz de nosso eterno Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Em hebraico nós conhecemos como Yeshua HaMashiach. Irmãos, hoje o que me traz aqui adiante, mais uma vez, é um assunto que eu senti de abordar. Não é bem uma pregação, mas um assunto que eu senti de abordar. Vocês não reparam que eu estou um pouco enfermo, tenho que tomar um chazinho aqui. Se vocês estão querendo tomar um chazinho comigo, é só pegar um avião da TAP aí, ou da Azul. Eu estou aqui em Portugal. Pode vir tomar um chazinho, mas quando você chegar eu vou ter que fazer outro, porque logicamente esse aqui já estará frio. Só para quebrar um pouco o gelo, porque hoje está frio mesmo aqui, viu, irmãos? Caros irmãos, eu gostaria de trazer diante dos irmãos um assunto que me traz uma certa preocupação com a denominação a qual eu anteriormente ocupava ministério. Hoje tenho meu ministério, mas não estou exercendo nessa denominação. Mas tenho muitos amigos. Eu não posso deixar de comunicar ou de passar alguma coisa que Deus me trouxe assim na minha mente, por causa que também ouvi alguns vídeos, não é que Deus me revelou, não. Isso aqui é algo que me veio na minha mente, irmãos. Quando você está pensando em alguma coisa e de repente você pensa e aquilo dá um estralo assim, parece que é isso aí que eu tenho que gravar. E é isso que eu vou gravar hoje. Então, eu gostaria que os irmãos que ouvissem, por favor, compartilhassem com os demais. E também, irmãos, quero deixar claro que não estou aqui para ofender nenhum tipo de denominação, nem tampouco os irmãos da congregação cristã, nem tampouco qualquer outra denominação. O meu intuito é apenas colocar aquilo que tem que ser colocado diante de vocês a respeito do estudo da palavra de Deus. Porque há pouco tempo, pelo que eu percebi aqui, e também já tenho ensinamentos, eu tenho aqui, irmãos, um livro, praticamente um livro. Esqueci de pegar ali, poderia pegar. Eu vou pegar para vocês verem, um momentinho só, tá? Eu não vou mostrar para vocês a capa aqui, ó. Sabe o que está aqui dentro desse livro todinho aqui, ó? São todos os ensinamentos da congregação cristã no Brasil, de 1965 até 2000. Tá tudo aqui, certo? Encadernado direitinho. Não vou mostrar para que não me custe alguém me querendo processar dizendo que esses documentos são deles, porque não são. Esses documentos são meus, eram deles, passaram para mim e foi feito encadernado, foi encadernado. Inclusive um cooperador muito antigo, que era um caríssimo irmão da cidade onde eu morava, muitos não concordavam com ele, inclusive ele infelizmente veio a falecer de desgosto, né? Por falta de compreensão e de amor, porque já estava velhinho. Por que tiveram que sentá-lo? Isso, para mim, eu sim poderia falar alguma coisa, que eu passei alguns processos, mas esses processos que eu passei também, eu era uma criança praticamente, e eu precisava ser ensinado. Então não condeno jamais esse irmão, porque esse irmão para mim, hoje é referência. Ele não está mais aqui na terra, com seus cabelos bem branquinhos, que serviu a Deus muito tempo, e foi um herói, né? Um herói. Eu não vou dizer o nome dele aqui por causa da família, mas foi um dos primeiros que cuidou da obra, né? Cuidou ali do grupo de irmãos lá em Santa Catarina, foi um dos primeiros.
Mas o que me traz aqui, irmãos, eu vou contestar, quero deixar claro que eu tenho o direito de contestar ou de fazer uma autocrítica. E não estou aqui para atacar a congregação cristã nem nenhuma outra igreja. Porque muitos falam assim, ele saiu da congregação cristã, mas a congregação cristã não saiu dele. Ao contrário, eu tenho amigos dentro da congregação cristã no Brasil. E por ter amigos, eu me acho no dever, que se você realmente é amigo, você não abandona um amigo, como eu fui abandonado por muitos, que se diziam meus amigos, hoje não falam comigo. Por certo, se eu tivesse muito dinheiro, estariam falando comigo. A não ser um determinado, dois anciães antigos que conversam comigo, que eu não vou citar o nome, da onde são, nem quem são, para não prejudicá-los, mas são irmãos que eu tenho uma grande comunhão com eles e também respeito a todos os outros. Mas o que eu não posso respeitar uma pessoa não faz parte da nossa educação. Eu respeitar uma pessoa que é mais velha do que eu aprendi do meu pai, que é português, que nós podemos não concordar com os atos das pessoas, mas temos que, mesmo não concordando com os atos daquela pessoa, temos que tratá-la com educação e com respeito, certo? Porque cada um de nós não somos donos da razão. A pessoa pode contender comigo dentro de um assunto, de uma esfera de um assunto, e depois, não quer dizer com isso que ela vai ser meu inimigo. Ao contrário de alguns irmãos, não vou citar nomes, que estão dentro da denominação, e que se você não concorda, ele já não te sauda, já não te cumprimenta, atravessa a rua quando te vê, foge, tem medo de aparecer com você. Eu estive uma vez, meu aniversário, tinha um irmão que eu sempre gosto até hoje, amo até hoje. Ele pensa que eu não percebi. Foram um grupo de irmãos na minha casa, filmaram, cantaram hinos. Eu estava muito enfermo, mas ele fugiu da filmagem. E isso me trouxe um certo discernimento. Ele não queria aparecer na filmagem justamente para não aparecer que estava na minha casa, com medo, como se estivesse na casa de uma pessoa condenada, ou de alguém perseguido, ou de alguém ameaçado por alguma facção, ou até mesmo por alguma autoridade. Graças a Deus o meu nome é limpo em qualquer lugar, pela misericórdia de Deus. E se cometi ou alguma coisa, falei alguma coisa com alguém, sem perceber, eu já quero pedir perdão, porque eu não sei, às vezes a gente estava enfermo, falava coisas que não tinha lógica. Hoje estou bem, embora tenha uma depressão e um problema renal muito sério, porém estou aqui, mas posso dizer que estou bem. Assim, os irmãos entendem, não vamos ficar reclamando, porque aqui não é para lugar para isso, ok? Aqui eu quero primeiro ler um versículo, irmãos, onde está escrito em 14 de aos Romanos. E nós vamos ler, irmãos, um versículo apenas. Veja bem, irmãos, 14 de aos Romanos. Onde eu estava lendo agora. E perdi aqui o versículo, mas já vou achar. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Certo? Parece que não tem nada a ver com o assunto. 14 de aos Romanos, versículo 19 apenas. Aqui diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Ok? Perceberam, irmãos? Então, tudo que é para a paz e que serve de edificação, nós temos que seguir. Isso é um versículo, parece que isolado, mas nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Porque fomos ensinados. Agora eu pergunto, quem é ensinado tem que ser ensinado por quem? Por aquele que estudou aquilo. Como que um professor
de matemática, vamos falar na matéria, vai me ensinar a matemática se ele não estudou a matemática? Como que uma pessoa que quer me ensinar direito na faculdade, mas ele não sabe o que é o direito, não sabe o que é ser um advogado, não sabe como legislar ou ter conhecimentos das leis da nação? Como é que ele vai poder me ensinar se ele não conhece as leis, irmão? Ele não tem condições. Como é que ele vai ser um ministro da economia se ele não conhece nada de economia? Entende, irmãos? Então, estudar a Bíblia, irmãos, não quer dizer... Eu fiz uma comparação, um material, para que vocês entendam que esse tópico que diz que nós não devemos estudar as Escrituras, ele sai totalmente fora do que está escrito. Agora eu pergunto aos caríssimos irmãos, vocês querem obedecer esta Bíblia aqui, que é os tópicos de ensinamento? Parece uma Bíblia, olha aqui a grossura, ó. E tem mais, hein? Esse aqui foi só até 2000, nós estamos em 2022. Depois desse aqui, teve mais 22 reuniões. Imagine a grossura que esse livro estaria se eu tivesse os outros aqui, irmão. Por que você não mostra a frente? Não vou mostrar a frente. Eu não vou mostrar a frente porque pode me causar problema. Eu posso mostrar só o nome aqui, para vocês verem. Ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou mostrar aqui também a data. Isso aqui ninguém pode me impedir, isso aqui é meu. Eu que deram para mim, isso aqui não é da congregação. No momento que está comigo, irmão, isso aqui é um documento meu, está na minha mão, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? 1965 a 2000, ok? Ninguém pode me processar por isso. Eu não estou mostrando foto de ninguém. O livro fui eu que encadernei, foi pago, não foi pago com dinheiro de coleta, entendeu? Então, isso aqui pertence à minha pessoa. Eu não estou negociando, não estou vendendo, estou expondo para que vocês conheçam a quantidade de tópicos. Vamos pegar a minha Bíblia aqui, olha aqui, ó, a minha Bíblia, a grossura que ela tem. Olha aqui a grossura que tem os tópicos aqui, está quase igual a Bíblia. Daqui a pouco ela repassa. Ela vai repassar, não vai demorar muito, ela está maior que a Bíblia, né, irmão? Vocês não mudar os... Vocês não parar por aí, né? Porque sempre repete a mesma coisa. Mas vamos falar sobre estudo bíblico, irmão. Por que é importante o estudo bíblico? Irmãos, não caiam nessa de não estudar a Bíblia. Isso se alguém vem contra aquilo que Cristo ensinou, o que ele é? Qual o espírito que está nele? Se Cristo ensinou, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, para mim examinar alguma coisa, eu preciso começar lá do início e ler versículo por versículo, para mim saber o que é e o que diz. Não é chegar na igreja, eu não vou condenar aqueles que não sabem ler, aqueles que não têm essa instrução. É diferente, mas deveria haver sim numa instituição um departamento que ajudasse esses irmãos, porque existe tanto dinheiro gasto em coisas que não trazem nenhum tipo de edificação material espiritual, mas edificam prédios e prédios e prédios, e depois eles pregam que o mundo vai acabar. Então por que eles constroem tantos palácios? Meditem vocês e vejam se eu estou falando errado. Não quero aqui difamar, mas eu estou dando meu palpite. Eu sou livre. Um artigo da Constituição Federal Brasileira, que infelizmente está sendo, por enquanto, eu creio que vai ter uma mudança aí, mas seja lá o que Deus quiser, por enquanto, irmãos, está sendo pisado, maltratado. Eu acredito que isso não pode, porque se existe uma Constituição, ela deve ser obedecida. Desde o momento em que ela não venha, a lei não venha trazer para nós, ou para a palavra de Deus, algo contraditório, eu vou obedecê-la. Se surgir uma lei, que esta lei venha me impedir
de exercer o dom que Deus me deu, ou exercer a leitura do livro sagrado, então essa lei, ela não veio de Deus. Ela não foi determinada por Deus. Vejamos que em Israel, as crianças, pelo que me consta, quando entram na escola, elas já têm a matéria quer dizer, aqui falamos matéria, não é? No currículo escolar dela, ela tem que aprender a Torá. O que é a Torá? É os 5 livros do Pentateuco. Isso é Israel. Eles têm essa sabedoria. Por isso que eles prosperam. Aí vocês acham que não, mas tudo bem. Agora, você me pergunta, por que estudar a palavra de Deus? Bom, eu vou mostrar para você a importância. Eu até fiz umas anotações aqui. Oh, meu Deus, tirei aqui da Bíblia. Caiu uns papéis aqui, mas depois eu pego. Tirei aqui os versículos para não ficar folheando a Bíblia, ok? Procurei também alguns versículos. E vou, então, usar esses versículos que eu encontrei e mais algumas coisas que Deus vai me colocar em frente para que vocês entendam. Peço que ouçam bem, irmãos. Não vai ser muito longo. Por que você tem que estudar a Bíblia? O irmão disse que quem estuda a Bíblia é joio. Irmão, joio é aquele que não estuda a Bíblia. Escuta a palavra aí de cima do púlpito e falam coisas erradas, porque eu já estive em reunião que o irmão pregou isso. Disse assim: irmãos, o Alcorão é o livro dos judeus. Pelo amor de Deus, irmão. O irmão pregou isso, um ancião antigo, e começou a pregar que o Alcorão era o livro dos judeus, que nós tínhamos que crer na Bíblia e tal. Alcorão nunca foi livro dos judeus. Então o irmão já falou uma bobagem e dizia que era Deus que estava falando na boca dele. Irmão, pelo amor de Deus, o Alcorão é dos muçulmanos, eu não tenho nada a ver com eles, não estou falando mal do livro deles, eles têm lá o livro deles e eu respeito que eles tenham a fé deles. Mas dizer que o livro dos judeus é o Alcorão, eu estaria totalmente fora. Ainda repetir, dizer que era, entendeu? E dizer que, entendeu, irmão? O livro dos judeus é a Torá, não é o Alcorão. E outros livros que tem, irmãos, tem a Taná e etc, irmãos. Existem livros cabalísticos, livros dos judeus ortodoxos, não é? Então o irmão falou errado, porque não conhece. Por que não conhece? Porque não estudou. E não é uma pessoa analfabeta. É uma pessoa de cultura, era uma pessoa militar. Hoje, infelizmente, não está mais no nosso meio, Deus que o tenha. Eu não tenho nada a ver com isso, estou passando para vocês o que aconteceu. Então ele falou errado. Então a palavra de Deus, ela é muito importante. Por quê? Porque a palavra de Deus é o propósito do desejo de Deus para a nossa vida. Então você tem que estudá-la, porque nela existe o propósito do desejo de Deus para a nossa vida. Você vai ver isso aonde? Você vai lá, presta atenção, vai lá em 2 Timóteo, marca aí, eu vou repetir. 2 Timóteo, capítulo 3, vou falar bem devagar, versículo 16 e 17. Repetindo, 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Tem mais, né? É a única fonte de autoridade divina, é absoluta para você, ou melhor, para nós, mas aqui tá, eu deixei aqui para você, como um servo de Deus e de Jesus Cristo, que em hebraico se chama Yeshua HaMashiach, e nós em português falamos Jesus Cristo. Estou explicando isso porque às vezes eu falo e alguém pode não entender. Ela é uma fonte de autoridade. Para você conhecer as leis da autoridade, o que você faz? Quando você vai no Detran tirar um documento, você tem que conhecer as placas. E você faz o quê? Você estuda para conhecer as placas. Então, para mim saber o que eu tenho que fazer para estar debaixo dessa autoridade divina, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler o que está escrito. Tudo, para mim poder saber o que é
que eu posso e o que é que eu não posso para poder continuar debaixo da autoridade de Deus. Então isso já vem contra esse ensinamento anticristão. Certo, irmãos? Esse ensinamento aí, para mim, é um ensinamento do anticristo. Me perdoem, mas eu vou ter que ser sincero. Está vindo contra a palavra de Deus, eu não sei aonde os irmãos acharam que está escrito que não pode estudar. Eu quero que os irmãos coloquem o versículo que não é para estudar a Bíblia, mas tem que ser assim, ó. Deus não se agrada que estude as Escrituras, porque ela é por divina revelação. É claro que a Escritura é por divina revelação. É claro que toda palavra ela vem inspirada pelo Espírito Santo por divina revelação. Mas isso não quer dizer que eu não possa estudá-la, irmão. Pelo amor de Deus. Mas vamos chegar mais à frente, irmão. E tem mais. Ela é infalível em sua totalidade. Então dizer que ela não é infalível é mentira. Ela não é infalível. Ou melhor, dizer que ela é falível é mentira. Ela é infalível, que ela não falha. Tudo que está escrito nela é divino. Ela é absoluta para você, para mim, como um servo de Deus e de Jesus Cristo. Repetindo o mesmo versículo, ok? Eu falei 2 vezes para que você entenda bem. Isso já tinha falado. Repetir novamente. Você está entendendo? Falei 2 vezes. Agora vamos agora, irmão, em outro versículo, né? Vamos agora nessa parte do infalível. Mas eu repeti alguma coisa da outra parte. Mas eu vou entrar agora na parte infalível. No Salmo, depois eu digo o Salmo. Ela é infalível em sua totalidade. Isso já está escrito praticamente no outro versículo. A lei do Senhor é perfeita, está escrito. Restaura a alma. Está escrito aqui, a lei do Senhor é perfeita. E você vem contra qualquer coisinha da lei, você já risca fora. Eu não estou falando da lei cerimonial. Eu não preciso cumprir a lei cerimonial, matar cordeiro, me circuncidar, ou até mesmo dia de festa. Não preciso nada disso, porque Jesus Cristo já cumpriu tudo e já morreu por mim. Mas a lei moral, por que não cumpri-la? O Senhor Jesus já cumpriu e tirou o peso que estava nela. Como eu falei do Shabat. Por exemplo, eu sinto de agradecer o Shabat. Eu sinto. Porque no outro dia, se eu precisar trabalhar, o Senhor Jesus é o Senhor do Shabat. Eu estou no Ocidente. Então eu sinto. Se alguém acha que não precisa, isso é problema dele. Isso é uma coisa que sai. Eu não estou dizendo que isso vai salvar. Porque quem salva é Jesus Cristo. Eu já expliquei isso várias vezes. Estou explicando de novo. Porque tem pessoas que contestam as coisas, mas não examinam elas com profundidade, ok? Eu digo para vocês que isso que eu estou fazendo é um estudo com profundidade, dentro daquilo que está escrito. Então, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E o testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples. Para você adquirir a sabedoria de alguma coisa, você precisa aprender aquilo. Para você aprender, você precisa estudar. Se você não tem condições pela sua, infelizmente, não teve oportunidade de ter uma escola, etc, etc, mas você tem condições de orar, tem condições de buscar a Deus, e Deus tem condições de te mostrar de outra forma, ou até te ensinar a ler. Eu conheço irmãos que aprenderam a ler a Bíblia. Se eles aprenderam a ler a Bíblia, irmãos, por que eles aprenderam a ler a Bíblia? É porque Deus queria que eles lessem a Bíblia. Será que não dá para entender isso, irmãos? Pelo amor de Deus, eu conheço irmão que aprendeu a ler na Bíblia. Então, é que Deus falou, é como Deus dissesse, ó, você aprendeu a ler na Bíblia, agora em troca, você vai ler a Bíblia. Vai ler ela, nem que seja uma vez inteira ou 2. Não precisa, ou se você não lê inteira, mas lê um versículo, medita nele, busca nele a essência. Tem que buscar a essência, porque senão você não sente o sabor. Imagine, irmão. Depois eu vou entrar nesse assunto. Quem não tem paladar, ele come qualquer coisa e não sente gosto da comida. Existe essa enfermidade, tá, irmãos?
Então vejamos, mas onde está escrito isso, irmão? Salmo 19, versículo 7. Vai lá no Salmo 19, versículo 7. Pega o teu ensinamento que você recebeu da congregação, que diz que é para você não estudar, e você então coloca junto com esse salmo, e vamos ver qual que você vai escolher. O salmo que foi escrito há dezenas, centenas ou até milhares de anos atrás, não sei quando é que foi escrito esse salmo, por um salmista que conhecia a lei, conhecia a doutrina, conhecia que da vida dele, né, foi então profetizado, o salmista Davi é um, que da vida dele foi profetizado, que da raiz de Davi haveria de nascer Hamashia, o Messias, ok? Não é que o Senhor Jesus era filho de Davi, não é isso. Eles falam muito na Bíblia isso por desconhecer alguma coisa espiritual. Não, o Senhor Jesus apenas nasceu da geração de Davi para que se cumprisse a profecia. Por isso que nós temos que estudar para entender, irmãos. Estou deixando bem claro aqui, eu peço que os irmãos, por favor, deixem o seu like e passe para quem vocês sentirem, ok? Outra coisa, irmãos, eu já falei Salmo 19, versículo 7, sim? Ela não tem erros, toda a palavra de Deus é escrita, ou melhor, toda a palavra de Deus é escudo, é escudo, porque eu escrevi aqui, sabe, irmãos, alguns versículos. Toda a palavra de Deus é escudo para os que nele confiam. Então, nada acrescente às suas palavras. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreendas e sejam achados mentirosos. Tem gente que acrescenta. Irmão, você não precisa saber se você era anjo, se você deixou de ser anjo, o que você era. Isso daí você está acrescentando. Então, se você era ou se você não era, fique na paz. Não vem inventar coisa, revelações. Se você tem segredos e mistérios de Deus guardado com você, fique com você. Mas não acrescente isso na Escritura. Porque se você acrescentar isso na Escritura, e se porventura o teu pensamento não estiver conectado com aquilo que está escrito, você vai ser chamado de mentiroso. Aí vai ficar pior. Então, às vezes eu sinto alguma coisa também. Às vezes Deus me mostra alguma coisa. Ou eu acho que aquilo veio da parte de Deus, mas eu não vou colocar. Quando veio, que eu tenho certeza, porque eu acredito que tem revelação, irmão. Eu acredito nos dons da profecia, da linguagem. Porque já aconteceu comigo. Eu tinha que ir numa cidade em Israel, num bairro em Israel, e eu não sabia, irmão. Eu estava no Brasil, eu não sabia como é que eu ia, porque eu estava sem condições. E eu fui buscar ao Senhor. Em um determinado culto, levantou um senhor muito simples, irmão. E começou a falar umas coisas lá que até o servo de Deus que estava na presidência ia mandar ele sentar. Mas, irmão, parecia que... Mas Deus mandou ficar em comunhão. Daqui a pouco, ele falou isso aqui, ó. Halá Salamud. Quando ele falou Halá Salamud, pronto. Eu não precisava mais nada. Porque Halá Salamud era o nome da cidade, ou do bairro, não sei se aqui era cidade ou bairro, que eu tinha que ir. Chamava Halá Salamud em árabe. Certo? Vocês estão entendendo? Então tem coisas que parecem que não tem significado porque você não conhece. Para você não serve. Ele falou em linguagem. Eu não precisei interpretar a linguagem porque aquele bairro eu conhecia. Eu tenho até uma foto, não sei que a minha esposa guardou. Está escrito em árabe e embaixo está escrito em inglês. Halá Salamud. Tirei foto com o quadro quando eu estive lá. Então não devemos desprezar as profecias nem os dons de Deus. Mas façamos tudo com decência e com ordem, certo, irmãos? Mas a palavra de Deus não é só profetizar. O que está acontecendo hoje é que se fugiu do evangelho, porque não se conhece. Porque não, eles, por exemplo, irmãos, me perdoem lá a minha sinceridade, muitos irmãos não estudam nada. Então, como eles não estudam, eles pregam coisas absurdas, e se tiver pessoas ali dentro da igreja, naquele momento, daquela denominação, vai embora se ele conhecer a verdade. Porque como é que eu posso chegar no púlpito e falar, Deus me mostrou isso, e eu começar a falar coisa que não existe, irmão?
Uma vez eu estava num culto, o irmão chegou lá e começou a dizer que o filho dele não precisou fazer não precisou fazer nem o primeiro grau lá no Brasil, fala assim, né? Porque ele chegou lá, fez um teste e já foi logo para o segundo grau. Ele chutou lá e disse que acertou. Mas pergunta para o filho dele se ele sabe alguma coisa. Não sabe nada, mas a diretora aprovou ele, porque ele acertou tudo. Esse homem, quando ele se formar, eu não quero ser operado por ele. Vai esquecer o bisturi dentro, irmão. Pelo amor de Deus. Está entendendo, irmão? Então tem pessoas que... Ali estava um doutorado congregando naquele culto, que não era crente. Na mesma hora ele se levantou, ou ela, né, ela se levantou e foi embora. E nunca mais voltou por causa desse cidadão. Se realmente o filho dele tinha, se Deus deu, ele deveria ficar calado, que isso não traz edificação nenhuma para a igreja. E ainda dizia que não precisava estudar nada, porque o Senhor Jesus estava voltando, era só para ficar em comunhão, que Deus revelava tudo. Revelava tanta coisa que se eu for falar o que aconteceu com ele aqui, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu vou até parar porque isso aí não traz edificação, certo, irmão? Então, nós não podemos acrescentar as coisas na palavra de Deus. Leia em Provérbio, capítulo 30, versículos 5 e 6. Confere lá se o ensinamento está de acordo. Se não tiver de acordo, irmão, a palavra de Deus é a minha regra de fé. Certo, irmãos? Vamos lá na outra parte. Estou demorando muito, dou muita volta, já está em 30 minutos, mas é uma aula praticamente isso aqui, irmãos. Presta atenção. Eu marquei aqui. A palavra de Deus é completa. Eu e todos aqueles que ouvem as palavras deste livro testifico que se alguém lhe fizer algum acréscimo, isso aqui praticamente é uma repetição, mas só porque eu coloquei aqui, porque está em Apocalipse. Aquele que ouve as palavras desse livro e testifica, se alguém lhe fazer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos. Para quem não sabe o que é os flagelos, é a tribulação, a luta sobre ele, vai aumentar sobre a casa dele nos finais. As pragas, fala bem claro, receberão as pragas que estão escritas nesse livro, porque tem praga escrito, tá, irmão? Mas aqui o tradutor foi mais light. E se alguém tomar, ou melhor, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham nela escritas neste livro. Mas onde que o irmão tirou isso? Também não sabe. Vai saber agora. Eu não sou nenhum mestre. Eu também estou aprendendo, irmão. Pensa que eu sei alguma coisa? Teu irmão falou que eu estou zero. Eu prefiro ficar zero, mas isso aqui eu sei. Isso aqui eu posso falar, irmão. Apocalipse 22, 18 e 19. Na verdade, irmãos, eu prefiro ser um zero, porque eu quero que o número 1 esteja na minha frente. Eu não quero ser um zero à esquerda. Isso não. O zero à esquerda, irmão, ele não tem significado nenhum. Mas um zero, se ficar à direita do número 1, ele fica sendo 10. Se outro zero ficar do lado do outro zero, mas o 1 estiver na frente, já é 100. Aí você vai acrescentando zero, você vai já ter 10 milhões... 100 milhões, 1 bilhão e vai embora. Agora, se você colocar 10 zero na frente do 1, na frente, é tudo zero e continua sendo 1. O zero ele tem um valor só quando ele está na direita. Se estiver na esquerda, ele não vale nada. Não estou falando de política, tá, irmão? Estou falando da Bíblia. Certo, irmão? Mas não está muito diferente. Perdoa, irmão, viu? Não estou misturando as coisas aqui. Então, irmãos, onde que está escrito? Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Presta atenção. Vai lá em Apocalipse 22, 18 e 19. A palavra de Deus, ela possui autoridade final. Sempre, ó Senhor, está escrito, está firmada a tua palavra nos céus. Onde está escrito? Salmo 119,
versículo 89. Presta atenção. Ela é totalmente suficiente para as suas necessidades, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo Timóteo 3, versículo 16 e 17. Ela dá a certeza da sua salvação. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. João 8, versículo 47. Então, irmãos, como nós devemos fazer? Devemos estudar, sim, a palavra de Deus. Quem não estuda a palavra de Deus não tem conhecimento daquilo que está falando. Se eu for contar aqui para os irmãos, eu vou contar algumas coisas para os irmãos verem, tá? Numa determinada denominação, que eu não vou falar o nome, vocês já devem saber, um pregador pregou assim. Eu não estou julgando o pregador, ele não tem culpa. Pelo amor de Deus, irmãos. Um momentinho que eu vou tomar o meu chazinho de novo aqui, senão daqui a pouco já está gelado, irmão. Daqui a pouco não, já está gelado. Aqui está frio, irmão. Irmão, presta atenção. Não vou falar o nome do pregador, porque eu gosto muito dele, certo, irmão? Quero ele muito bem. Ele não é culpado, porque proíbem estudar, então ele não é culpado. Só não vou citar o nome. Irmãos, no Brasil existe uma cola que chama cola tenaz, tá? E uma doutora, ou melhor, uma jovem até que estava fazendo, não sei se era doutorado, é uma coisa assim. Ela estava congregando e ela foi naquela igreja que era muito famosa ou conhecida. E quando ela chegou lá, eu não estou julgando o pregador. Todos nós podemos errar a qualquer momento, irmãos. Eu não estou aqui jogando pedra porque eu não estou falando o nome dele e vocês não vão saber quem é. Jamais farei uma coisa dessa, expor o nome de alguém aqui. Isso não, pelo amor de Deus. Eu também já errei tanto, vocês acham que eu também não errei em pregação? Claro que já errei, talvez até mais do que esse irmão. Agora Deus esclareceu a minha mente. Por isso, irmão, que eu ainda me considero pequenininho, zerinho e estou aprendendo. Eu não tenho culpa, eu estou aprendendo agora. Eu estou gatinhando, irmão. Esse irmão pregou que Isaías estava no templo, quando ele teve aquela visão. Deus mandou um anjo com uma tenaz e passou nos seus lábios. E o pregador insistia, dizia que ele não podia falar naquele momento, porque o anjo colocou aquela tenaz. E vocês sabem que a cola tenaz é uma cola muito boa e ela cola mesmo. Ele falou isso. Porque no Brasil existe uma cola que chama tenaz. Sendo que tenaz é uma ferramenta igual uma turquesa para mexer na brasa. Mas ele pregou assim. E a pessoa conhecedora, muitos deram glória, falaram em línguas, etc, etc. Mas a pessoa que conhecia, meu irmão, saiu escandalizada. Ela falou, meu Deus, todo mundo manifestou e deu glória, mas está errado. Tudo bem, passou. Não foi a primeira. Passou uns dias, essa mesma pessoa que estava congregando, irmãos, ela não foi lá para procurar defeitos, ela queria servir ao Senhor. Ela foi numa denominação também em Santa Catarina, na região de Joinville. Não vou falar também o lugar, porque eu sei. Não vou falar o nome do cooperador também. Jamais. Não vou denegrir a imagem da igreja e nem de ninguém. Eu vou falar aquilo que aconteceu. O que aconteceu? O irmão pregou uma palavra lá que não tinha nada a ver, irmão, com aquilo que ele leu. Ele leu uma coisa e pregou outra totalmente diferente. E depois ainda entrou num assunto que não tinha lógica e terminou a palavra. A pessoa, a primeira, a segunda ou terceira vez que vai, ou quarta, não sei, foi até ele e perguntou, irmão, eu não compreendi alguma coisa. O irmão falou coisas que não estão escritas. Está escrito aqui assim, está escrito assim. Ao invés dele ser humilde, dizer para ela, irmã, realmente nós aqui servimos a Deus por fé, temos que estudar mais, a irmã perdoa, e eu vou corrigir isso no próximo culto. Deus abençoe, a irmã.
ela não ficaria triste. Sabe o que ele disse para ela? Ele disse para ela: a mulher tem que estar calada na igreja. A irmã fica em paz e dá licença. Pronto. Assim que ele falou para ela. Eu estou dizendo para vocês porque ela ligou na minha casa, falou com a minha esposa que gostaria de falar comigo, para que eu chamasse esse cooperador e lhe desse alguma orientação. Porém, como ele não era da minha cidade, eu não poderia agir, mesmo porque se eu fosse falar alguma coisa, o seu ancião mais antigo poderia ainda me dar um cartão vermelho, como diz no futebol, né, irmão? E mandar eu sair do campo. Tá entendendo, irmãos? Assim que funciona a hierarquia, assim que funciona a falta da humildade, porque não leem e não estudam a Escritura. Irmão, você que está estudando a Escritura, que te chamaram de joio, que falaram que quem estuda a Escritura está com o espírito de rebelião. Irmão, aonde que está escrito isso, irmão? Quem está falando isso com você não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem prazer naquele que medita na lei do Senhor e na sua lei. Aquele que guarda a lei do Senhor, está escrito no Salmo, e na sua lei medita de dia e de noite. Portanto, aqui está o recado que eu dou a esses líderes, dizendo: aonde vocês encontraram que não pode estudar as Escrituras? Ah, mas a palavra tem que ser revelada. E daí, irmão? Eu não estou dizendo que Deus não pode revelar a palavra. Mas Deus não te revelou nunca a palavra quando você estava na tua casa? Será? Será que... Vamos falar a verdade. Será que você, quando estava dirigindo, indo para a igreja, não veio um pensamento, tal palavra? E você não pensou, essa palavra eu vou pregar essa noite. Isso foi revelação? Irmãos, o mentiroso não tem parte com Deus. Né? Então aí está a resposta. Seja sincero. Tire esse ensinamento no nome sagrado de Jesus Cristo. Não chame joio quem estuda a Escritura, porque você está se condenando a si próprio. Joio é aquele que despreza a palavra de Deus, que diz que despreza o que está escrito, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ora, irmão, se há algum erro de tradução, é porque você não conhece o hebraico, não conhece o grego. Um irmão me questionou esses dias que no livro de Esther não existe nenhuma vez a palavra Deus. Eu examinando na leitura hebraica, tem uma letra que significa Deus, que é o Aleph. Quer dizer Adonai Had. Então tem letras no hebraico que significam Deus. E a Bíblia, ela não foi escrita por português, nem por italiano, nem por japonês, nem por qualquer outra raça. A Bíblia foi escrita por judeus. E a língua que eles falavam era o hebraico, ou em alguns lugares ainda mais antigos se usava o aramaico. E cada letra hebraica tem um significado. Então, irmão, você está totalmente equivocado, porque tudo na Bíblia consta o nome de Deus, desde o começo até o final. Se você não sabe, é porque você não está buscando. Se você não está buscando, deixe o outro buscar. E não chame de joio. E não expulse também de dentro da sua denominação, porque você não é Deus. Toma cuidado, você está ensinando uma heresia, e isso pode lhe custar muito caro. O anticristo quer realmente colocar descrédito no que está escrito. Eu perguntei a um irmão, ou um irmão me perguntou, não me lembro agora, o que seria a palavra fariseu. Um irmão velho, não sabia o que era a palavra, qual era a palavra, qual o significado dos fariseus, por que eles eram fariseus, por que os outros eram saduceus. Será que nós não podemos conhecer isso? Vocês acham que não? Pelo amor de Deus, irmãos, despertai-vos enquanto há tempo. Eu estou totalmente contrário a esse tipo de ensinamento que, para mim, vem contradizer tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras.
Senão o salmista não diria, num dos seus salmos, que as suas palavras e a tua lei são os meus, e os teus testemunhos é a minha alegria no lugar aonde eu vou, aonde eu passo para as minhas meditações. Existem muitas traduções. Eu tenho várias traduções. Ah, mas eu não sei ler, irmão. Irmão, baixa aí, não. Pede para alguém da sua família baixar uma Bíblia atualizada, João Ferreira de Almeida ou King James, aí com áudio, você começa a ouvir. Não vai atrás de conversa desses irmãos não, porque isso aí, irmão, é o que vai levar muita gente para o inferno. Porque a pessoa não sabe o que é, né? Não sabe o que é, e começa a pregar besteira. Uma vez eu ouvi um pregador, só para encerrar, ele falou assim que o Senhor Jesus Cristo tinha falado para Pedro meter a espada pegar a espada e meter na banha. Irmão, o Senhor Jesus falou, guarda a tua espada na bainha, Pedro. Pedro cortou a orelha do sumo do sacerdote. E muitos nem sabem por que cortou. Sabe por que cortou? Eu vou só contar rapidinho. Você pesquisa. O que era que acompanhava o sacerdote ou o sumo sacerdote, ele tinha um interesse de ser sacerdote. Então, quando foram prender o Senhor Jesus, foi o Malco, que ele queria também ser da linhagem sacerdotal. Então, ele tinha que aprender tudo. Então, ele era companheiro, era o moço do sacerdote, certo? E o sacerdote, para ser sacerdote, ele não podia ter nariz chato, está na lei, ele não podia ter nenhum defeito físico. Por isso Deus falou para Pedro levar uma espada. Quando Pedro chegou, cortou a orelha dele, o Senhor colocou a orelha dele de volta, mas acabou o sacerdócio. É claro que se algum judeu ver isso, vai contradizer-me, porque ele vai dizer que o sacerdócio existe, mas agora o nosso sacerdote é Jesus Cristo. Mas por que acabou a alegria do Malco um dia ser sacerdote? Porque o Senhor Jesus colou só a orelha dele, mas não está dizendo, gente, colou, deve ter ficado algum sinal. Colou qual orelha? A direita. E para ser ungido o sacerdote, tinha que se oferecer sacrifício de uma ovelha, espargir o sangue sobre a orelha direita e não podia ter nenhum defeito. Ele já tinha um corte na orelha, como se fosse uma cirurgia, ficou um sinal. Deus deixou um sinal. Ele nunca poderia ser mais sacerdote. Como dizendo, acabou. Agora o sacerdote é Jesus Cristo. Entenda, irmão, procure buscar e não vai atrás de conversas. Agora, quanto Deus revelar a palavra, isso, não sou contra. Eu acredito que Deus possa sim. Mas se nós não tivermos... Eu estou aqui com a verdadeira revelação. Tudo que eu abri aqui, ó. Ah, mas tem que ser um pão quentinho. Irmão, o que é que aquece o pão? Não é o forno? O que tem que ter no forno? Não é fogo? E qual é o fogo que tem que estar em nós espiritualmente? Não é a chama do Espírito Santo? Se pela chama do Espírito Santo eu pegar esta palavra e abrir qualquer capítulo aqui, irmão, pela chama do Espírito Santo, a palavra já fica quente, já aquece, porque está saindo do forno de alguém que eu não sou digno de nada. Vamos dizer, de um irmão que ele já tem dentro dele a chama que aquece. Já percebeu que você chega perto de alguns irmãos e você sente uma alegria, uma virtude, uma vontade de falar? O que é aquilo? É porque ele tem chama, tem fogo dentro dele. Eis que o Espírito de Deus é como uma chama incandescente. Está entendendo, irmãos? Por que Moisés, quando foi lá no Monte Horebe, ele viu aquele sarçal ardendo como fogo? Porque ali estava a presença de Deus. E o sarçal queimava, ardia, mas não foi consumido o sarçal. Assim somos nós, um sarçal. O Espírito de Deus vem, o Arre Hakadosh, sobre nós a presença do Eterno, e nos faz uma chama.
que sai da nossa boca, mesmo que eu estudasse na minha casa, mesmo que eu lesse um trecho e dissesse assim, olha, eu estou sentindo de ler esse trecho aqui. Vou dar uma lida para mim ver o que está escrito. E eu chegasse na igreja e abrisse esse livro, irmãos, como um sarçal incandescente, aqueceria na hora aquilo que tem que ser falado. Tenhamos cuidado e aprendamos o que é certo, para não perdermos o direito da vida eterna. Com a ajuda de Deus, por certo, logo estarei de volta ao Brasil. E vou procurar, irmãos, entrar em contato com aqueles que quiserem entrar em contato comigo. E aqueles que quiserem já ter o meu telefone, procurem aí nas inscrições do canal. Vai estar ali o meu e-mail, simõesraul83@hotmail.com. Pode me mandar um e-mail que eu lhe envio o meu telefone, ok? Não há problema algum. E o que eu puder ajudar, naquilo que eu não puder, já tem ancião, já tem anciães, não só. Tem vários anciães, meus amigos, tanto da comunidade cristã, como comunidade cristã no Brasil, como outro irmão que está junto de nós também, que é o irmão Marcelo, e outros irmãos, não vou citar o nome de todos, já está passando muito aqui, que são anciães, estamos trabalhando juntos. Também tem a Casa de Oração, que é uma igreja, Casa de Oração da ICP, em Bragança, a Casa de Oração ali de Bragança, Congregação Cristã de Bragança, onde atende o nosso caro irmão Claudinei. Procurem onde for mais próximo. Se quiserem telefone, me procurem. Se quiserem links de culto, eu tenho o link dos cultos da Casa de Oração, tenho o link dos cultos da Assembleia Cristã, da Assembleia de Deus, entendeu, irmão? Pessoas íntegras, onde você vai aprender e vai ouvir e Deus vai falar com você, num evangelho cristocêntrico. Você que é cooperador, você que é diácono, você que é ancião, está estudando a Bíblia, irmão, refute, esqueça esse ensinamento. Se eu estivesse na congregação, atendendo, como eu já fiz muitas vezes, eu não lia esse ensinamento. Eu não lia. Eu cansei de fazer isso, irmão. Tinha ensinamento que eu via que não, já que eu estava sozinho lá, eu que ia ler mesmo, eu já pulava aquele ensinamento, até riscava a caneta. Certo, irmãos? Porque eu via que aquilo ali não tinha fundamento. Então tenhamos cuidado. Nós não estamos aqui difamando. Se falar a verdade for difamar, então fica difícil. Tem muitos que não têm coragem de falar a verdade. O que eu estou falando é verdade. Se derrubarem o meu vídeo ou qualquer coisa, eu tenho vários canais já preparados para mim pular para outro canal. Tanto aqui como o Telegram, também já estou no Telegram, porém não tenho nada ali ainda. Mas há como se comunicar e há como passar. Eu espero que ninguém mexa no meu canal, porque se mexer vai ser pior. Aí eu vou abrir mais um pouco o leque sobre algumas coisas de doutrinas e etc, etc. Eu não sou acostumado a pregar isso, aqui é um canal evangelístico, porém eu estou preocupado porque eu quero que os meus irmãos herdam a vida eterna. Demorou um pouquinho, passe para frente e deixe o seu like, pelo amor do eterno, preciso, porque senão esse meu canal não vai para frente. Mas com o teu like, com a tua comunhão, com a tua cooperação, vou deixar também uma conta, preciso ir à Ilha da Madeira, já há alguns dias estive em Málaga, Deus preparou, fizemos visita, Deus abençoou grandemente. Foi a ajuda de vários irmãos que nos deram essa oportunidade. Era para nós irmos na Madeira, mas já fomos em Málaga, que Deus preparou, na Espanha. E agora estamos orando para ir até a Madeira. Faz tempo já, parece que é porque não é tempo. Quando chegar a hora, eu creio que Deus já vai preparar. Eu que estou sentindo que não vai demorar. Orem por nós, estaremos orando por vocês. Amo vocês, paz e graça, shalom, paz de Deus. Um ósculo santo dentro do coração. Amo vocês. Amém e amém.